Olá, o assunto da aula dessa semana é lentes e eu vou iniciar o assunto a partir de uma solicitação de uma tarefa que eu pedi para vocês. Então, eu havia pedido através do Google Classroom e através do e-book para vocês produzirem um pequeno experimento na casa de vocês, repetindo a situação apresentada em um vídeo. O vídeo que eu tenho aqui não é necessariamente o mesmo que eu coloquei no e-book e nem no Classroom, mas eu queria que vocês repetissem esse experimento. Um copo que vocês iam encher com água e atrás desse copo um papel com uma imagem, uma figura qualquer ou uma palavra escrita. E aí vocês iam observar que quando o copo estava na frente desse papel, o copo com água funcionava de uma maneira na qual ele tem um comportamento de inverter a imagem que aparece no papel. O vídeo de vocês, que estava lá para vocês assistirem, tinha um papel com a palavra luar, e aí, à medida que a pessoa encheu esse copo com água, a palavra luar se transformou no nome Raul. Isto é, ela apareceu invertida horizontalmente, assim como no vídeo anterior. Se alguém de vocês aí usou em casa uma superfície num formato mais esférico, um vaso de vidro transparente, observou que além de uma inversão na vertical, na horizontal, ocorria uma inversão na vertical também. Então, o que eu estou vendo agora não é mais o meu objeto. O que eu estou vendo é uma imagem produzida deste objeto pela água que se tornou para mim um dióptro curvo, porque ela está dentro de um copo. Mas aí a gente consegue explicar a construção dessa inversão a partir do estudo do comportamento da luz ao atravessar essa superfície, que é uma superfície que tem um formato aqui, não chega a ser esférico, porque o meu copo aqui não é redondo, né? Mas é uma superfície cilíndrica, então eu só tive uma inversão na horizontal. Mas se fosse uma esfera, eu teria uma inversão na horizontal e na vertical também. Então, a água funcionou para nós aí como um dióptro, que está permitindo eu analisar, ou permitindo que eu comece a estudar o comportamento da luz em dióptros curvos. Para falar nas lentes, que as lentes são dióptros curvos, eu vou partir de algumas definições, de algumas nomenclaturas. Então, eu estou falando em lentes a partir de agora, depois a gente vai conseguir explicar esses vídeos lá no nosso final do curso de ótica. Nós já vamos conseguir explicar esses vídeos, o comportamento, essa troca, inversão de palavras aqui, exatamente de uma maneira mais próxima da científica, tá? Nós já vamos conseguir usar termos mais próximos dos científicos para explicar isto, e nós não vamos dar tanta explicação no achismo. Eu acho que está acontecendo isso, eu acho que está acontecendo aquilo. Então, se eu sei o comportamento dos raios de luz da refração, e eu sei o comportamento dele quando ele atravessa os dióptros esféricos, os dióptros curvos, eu sei explicar o porquê isso está acontecendo nesse pequeno vídeo. Então, a ideia era mais instigar vocês a investigar o assunto, a ter já algum conhecimento prévio antes de eu começar a explicá-lo. Nomenclatura das lentes. Nós vamos começar a dar nomes para essas lentes, uma nomenclatura para elas, de acordo com o formato delas. Então, nós vamos ter as lentes de bordas delgadas e nós vamos ter as lentes de bordas espessas. Isso é, quando eu olho a parte periférica de uma lente, que é o que eu estou chamando de bordas, ela pode ter a parte periférica fina, quando comparado ao centro dela, ou ela pode ter a parte periférica mais larga, quando comparada ao centro dela. Eu estou começando a falar das lentes que possuem a parte periférica mais fina do que a parte central. Então, aqui as bordas da minha lente é fina e o centro dela é mais largo. Nas três figuras, eu tenho lentes de bordas finas e centros mais largos quando comparados às suas bordas. Como essas lentes têm a parte periférica mais fina, elas vão ser chamadas de lentes delgadas. E aí eu dou outros nomes para elas: biconvexa, plano convexa,
e côncavo-convexa. Da onde vêm esses nomes? Esses nomes vêm de uma interpretação que a gente dá para o formato da lente, a partir de uma análise que nós fazemos de duas figuras esféricas. Então, as lentes que eu vou falar são as lentes esféricas, então eu vou analisar situações com esferas e a partir dessa análise eu vou dar nomes para as lentes. Imaginem vocês que eu tenho duas esferas, uma de raio R1 e uma de raio R2, e essas duas esferas que eu desenhei aqui de maneira plana no meu slide, elas estão se encontrando, se interceptando numa determinada região aqui do espaço. Onde está minha lente? Exatamente no encontro aqui do meio dessas duas esferas que eu desenhei de maneira plana. Quando eu olho para minha esfera de raio R1, que está do lado esquerdo, eu observo que da parte que eu peguei do encontro delas, eu estou pegando esta partezinha aqui, ó, da esfera de raio R1, e esta parte aqui corresponde ao lado direito da minha lente. Então, a esfera que está do lado esquerdo me forneceu a parte direita da minha lente. A esfera que está do lado direito, quando eu olho para a junção aqui das minhas duas figuras, a esfera que está do meu lado direito está me oferecendo, como parte da minha lente, esse segmento aqui da curva. E ele corresponde ao lado esquerdo da lente. Então, a esfera do lado esquerdo me deu o lado direito. E a esfera do lado direito me deu o lado esquerdo da minha lente. Quando eu observo essa lente, ela tem uma curvatura para fora do lado direito, uma curvatura para fora do lado esquerdo, portanto, ela é convexa do lado direito, ela é convexa do lado esquerdo, então nós chamamos ela de biconvexa. Necessariamente, esses dois raios de curvatura não precisam ser iguais. Quando uma dessas esferas, qualquer uma, tanto faz, tiver um raio muito grande, mas muito grande em comparação à outra, nós vamos ter o segundo desenho da lente que aparece aqui para vocês. Então, imagine que eu peguei uma esfera, vamos supor aqui, eu peguei essa esfera de raio R2, muito grande. Tão grande, tão grande, tão grande, que esse raio é um número muito grande, que quando eu olho para o pedacinho que eu peguei dessa esfera, ele está praticamente plano, ok? Então, eu estou imaginando que isso aqui é uma esfera de raio grandão, de tal forma que ficou plano aqui. E aqui eu fiquei com uma superfície com uma curvatura proveniente da outra esfera, tá? Então, uma das esferas tem raio muito grande, a outra não tem um raio tão grande assim. Aquela que tem o raio maior me fornece o primeiro nome. A que tem o raio menor me fornece o segundo nome. Então, essa esfera de raio muito grande praticamente se transformou na parte plana da minha lente. E a esfera que tem um raio menor de curvatura, quando eu olho aqui para minha figura, o perfil da minha lente, eu observo que o raio menor me deu uma curvatura externa para fora aqui, ó, que me deu uma parte convexa para a lente. Então, é uma lente do tipo plano, plano da que tem raio maior primeiro, convexa, que é o que tem o raio de curvatura menor, o segundo nome vem depois. Aqui eu também tenho duas esferas, eu nem pus R1 nem R2 na minha figura, tá? Mas está nítido que uma delas tem um raio maior do que a outra. Onde está o perfil da minha esfera? Da minha esfera não, o perfil da minha lente. O perfil da minha lente está aqui, ó, nesse pedacinho, que se assemelha a uma lua, ok? O primeiro nome que eu vou dar para esta lente é proveniente do raio de curvatura da esfera maior. A esfera maior é esta daqui que eu estou mostrando para vocês agora. E quando eu olho para ela, aqui nessa minha figura, ou na figura de cima, tanto faz, quando eu olho para ela, eu observo que ela me deu uma curvatura para a lente que está para dentro. Ela está me fornecendo uma parte côncava para minha lente. Então, aqui tem raio maior, está fornecendo o lado côncavo da lente. Então, é uma lente que começa com o nome côncavo. A esfera menor, quando comparada com essa minha figura aqui, ó, da esfera menor, aqui no meu perfil,
eu observo que eu tenho uma curvatura para fora, então a esfera menor está fornecendo o lado que seria o lado convexo. Portanto, o segundo nome da minha lente tá aqui, ó. Côncavo, daqui tem raio maior, eu observei que a curvatura tá para dentro. Convexa, porque essa daqui tem raio menor, e eu observei que a curvatura está para fora. Então, eu posso ter uma lente delgada biconvexa, eu posso ter uma lente delgada plano-convexa, e eu posso ter uma lente delgada do tipo côncavo-convexa. Se eu não tiver uma lente delgada, eu tenho uma lente de borda espessa. Isso é, ela é larga nas bordas e ela é fina aqui no meio. As lentes espessas, que é o contrário da lente delgada, ela pode ter o nome bicôncava, plano-côncava ou convexo-côncava. E isso também é proveniente da análise de esferas. Então, primeira situação que eu tô pegando para entender o nome da bicôncava. Peguei uma esfera, desenhei ela de forma plana, outra esfera desenhada de forma plana, agora elas não estão se interceptando em ponto nenhum. Eu imaginei aqui no meio uma figura semelhante a essa imagem que eu tenho aqui de cima do perfil da minha lente. Quando eu olho para essa figura, a esfera que está do lado esquerdo está fornecendo aqui para mim, olha, tô pegando um pedacinho dela que fornece uma parte côncava para minha lente, curvatura para dentro. Quando eu olho para a esfera que está aqui do lado direito, eu observo que dela, eu também peguei um pedacinho aqui dessa esfera, e esse pedacinho da minha esfera também corresponde a um lado côncavo da lente, dá uma curvatura para dentro. Portanto, côncavo do lado esquerdo, côncavo do lado direito é uma lente bicôncava. Esses raios não precisam ser iguais. Se um desses raios for infinitamente grande, for tão grande, tão grande, tão grande, que uma das superfícies aqui, quando eu for analisar, por conta do raio ser tão grande, ele passou a ser plano, eu vou ter o segundo nome de lente aqui para nós. Então, vai ser uma lente do tipo plano, proveniente aí de uma das esferas, tá? Pode ser essa daqui, ó, plano, proveniente dela, e a parte côncava, tá aqui, ó, proveniente da esfera menor. Olha o perfil da minha lente aqui no meio. O de raio de curvatura maior, que é o plano, vem primeiro. A de curvatura menor, quando eu peguei esse pedacinho da minha circunferência, eu observo que ele tem uma curvatura para dentro, então é plano côncava. Nessa minha terceira e última figura da nomenclatura da lente espessa, de novo, eu tenho duas esferas. Essas duas esferas, eu coloquei agora uma dentro da outra, elas não têm o mesmo centro, tá? Mas eu observo que uma delas tem um raio de curvatura maior do que a outra. Aquela que tem o raio de curvatura é o que me dá o primeiro nome. Então, eu tô pegando, olha, o perfil da minha lente aqui, ó, entre essas duas esferas que eu desenhei. Aqui está a minha lente, que eu desenhei aqui para fora, ok? Daquela que tem raio maior, vem o primeiro nome. Aquela que tem o raio maior é essa superfície aqui de fora, ó. Essa daqui tem o raio maior. Se essa tem o raio maior, quando eu olho, ela tem uma curvatura para fora. Portanto, ela dá o meu primeiro nome aqui, ó, convexo. A esfera que tem raio de curvatura menor, que tá aqui dentro, ela me fornece esse pedacinho aqui da lente. Quando eu olho a estrutura da minha lente, ela é responsável pelo lado côncavo. Então, essa é uma lente do tipo convexo, côncava. Tudo que eu desenhei aqui para vocês nesses slides são perfis de lentes, tá? É como se eu estivesse olhando uma lente por um corte transversal. A lente em si, quando a gente olha ela de frente, ela não vai ter esse formato aqui que a gente está vendo. Ela só vai ter esse formato quando a gente olha ela de lado, quando a gente olha ela de perfil. Por isso que a gente fala do perfil da lente. Tanto a lente de borda espessa quanto a lente de borda delgada, elas vão ter um comportamento para os raios de luz que são diferentes. Então, mais para frente, nós vamos classificá-las ainda como convergentes ou ainda como divergentes, dependendo do comportamento do raio de luz ao atravessar essa lente. Então, eu vou ter uma representação
para as lentes delgadas. Aqui eu tinha biconvexa, plano convexa, côncavo convexa. Todas elas têm bordas finas e centro mais largo. Olha a minha representação. É como se eu tivesse uma setinha para cima e uma setinha para baixo. A extremidade da seta me diz que aqui tem borda fina. Quando eu olho para esse corpo aqui da seta, é como se ele estivesse alargando para afinar de novo. Então, aqui a ponta da seta, como se ela alargasse e afinasse para formar uma ponta da seta aqui embaixo de novo. Essa minha representação, esse meu símbolo, é como se a pontinha da minha seta, ao invés de estar para fora, estivesse para dentro, dos dois lados aqui, ó. Então, é algo que é largo aqui em cima, vai afinando, afinando, afinando e alargando de novo, ó. Largo em cima, afina no meio e alarga de novo. Largo em cima, afina no meio e alarga de novo. Então, esses são os perfis que nós temos das lentes. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas lentes que eu tenho aqui em casa, para vocês verem o que são realmente esses perfis quando eu olho para uma lente. O que é uma lente que tem o perfil de bicôncava? O que é uma lente que tem o perfil de biconvexa? Ok? E aí, nós vamos depois falar um pouco mais do comportamento dos raios de luz para classificá-las como convergentes e divergentes. Eu tô aqui com algumas lentes para mostrar para vocês que normalmente eu passo no colégio para vocês manusearem e verificarem algumas formações de imagens através dessas lentes. Então, eu vou começar mostrando para vocês uma lente do tipo delgada, biconvexa. Então, eu tenho aqui aquela da imagem, fina na periferia, mais larga aqui no centro. Quando eu observo essa lente, ela é convexa de um lado, convexa também do outro. Mas essa lente que eu tô mostrando para vocês, ela tem o mesmo raio de curvatura aqui dos dois lados. Quando eu olho por uma lente desse tipo, eu vejo uma imagem minha dentro dessa lente com algumas características, né? Então, eu tenho aqui uma imagem que ela vai estar invertida e depois nós vamos analisar o porquê da formação dessa imagem invertida aqui dentro da lente. Ó, eu me vejo aqui de ponta cabeça. Então, aqui é uma lente do tipo delgada. Tem uma outra lente delgada aqui, também biconvexa, isso é, a periferia dela é fina, as bordas dela que são finas e a extremidade, olha, ela é bem grossa. O que essa lente tem de diferente da anterior? Os raios de curvatura de um lado e do outro não são iguais, ó. Convexo de um lado, convexo aqui desse outro lado, porém, a curvatura convexa que eu observo aqui do meu lado direito não é a mesma curvatura que eu observo aqui do meu lado esquerdo, tá? Mas é uma lente do tipo biconvexa também. E nessa lente biconvexa, eu vejo também uma formação de imagem minha aqui dentro da lente, que ela está também de ponta cabeça. Tenho aqui uma lente pequenininha, delgada, isso é, ela é fina nas bordas, mais larguinha no meio, porém, de um lado ela é plano, isso é, ela não tem nem concavidade para dentro e nem concavidade para fora, o raio de curvatura aqui é infinitamente grande, e do outro lado dela, eu tenho aqui a curvatura para fora. Então, essa é uma lente do tipo plano, convexa. Quando eu olho nessa lente, eu também vejo uma imagem minha aqui dentro, que está invertida. Difícil de me localizar aqui na lente, tá? Mas tem uma imagenzinha minha se formando aqui dentro, invertida. Então, aqui tá uma lente plano convexa. Tô pegando uma outra lente aqui, ó, do tipo delgada, nem todas aquelas das imagens que eu mostro para vocês no slide eu tenho, tá? Então, essa lente, ela é larga nas bordas, ela é uma lente espessa e ela é fina no meio, tá? Ó, meu dedo fica aqui dentro da lente. Quando eu observo, ela tem uma curvatura pro lado de dentro, ela é côncava do lado de dentro, do lado direito, e ela é côncava do lado de dentro, na minha parte esquerda, côncava de um lado e côncava do outro. Portanto, é uma lente do tipo bicôncava, que parece aqui um fundo de garrafa. Como fica a minha imagem dentro dessa lente, ó, a imagem minha dentro dessa lente, ela não está invertida, ela está direita. Então, tem aí uma característica que depois a gente vai aprender a analisar nessas lentes. Tenho aqui uma outra lente espessa, ó, larga nas bordas,
e no meio ela é bem fina, no meio ela é uma lente fininha. Um lado dela tem curvatura para dentro, um lado é côncavo. O outro lado dela tem curvatura para fora, que é o lado convexo. Só que o lado convexo dela tem uma curvatura bem grande, mas se eu apalpar a lente, eu consigo perceber ele bem nítido. Essa lente é uma lente delgada, perdão, uma lente espessa, né? Larga nas bordas. Ela é convexa de um lado, côncava do outro. O lado que recebe o nome primeiro é o lado que tem maior curvatura, então é o lado do tipo convexo. É uma lente convexa côncava. Quando eu olho a formação da imagem dela, eu me vejo aqui dentro dessa lente. E como é que eu me vejo dentro dessa lente? Eu me vejo direita, me vejo aí menor. Tanto faz o lado que eu estiver olhando, ó, a formação da imagem é a mesma, tanto se eu olho do lado côncavo quanto se eu olho do lado convexo. Então, essas são as 2, 4, 5 lentes que eu tenho aqui no acervo para mostrar para vocês. Tenho também alguns dos perfis que a gente costuma chamar, né? Então, isso aqui é um perfil de uma lente que a gente chama de lente biconvexa. Então, para representar esse tipo de lente que a gente tem aqui, nós usamos este perfil. E aí, nesse perfil é que nós fazemos os raios de luz atravessar para olhar o comportamento deles aqui dentro e ver como é que esses raios de luz saem do outro lado da lente. Então, aqui é um perfil de uma lente do tipo biconvexa. Tenho aqui também o perfil de uma lente espessa, do tipo bicôncava. Isso aqui não é uma lente, é só um perfil para representar esta lente aqui, ó. Então, esta lente, que ela é larga nas bordas, então, tô representando aqui a largura dela com esse perfil, côncava de um lado e côncava do outro, côncava de um lado, côncava do outro. Então, tô representando essa lente de lado usando um perfil, ok? Então, essa é minha lente de frente, aqui tá minha lente de lado no meu perfil. Tenho aqui um perfil de uma lente plana de um lado, convexa do outro, que é essa lente pequenininha que eu mostrei pra vocês. Então, ela de frente, ó, ela aqui por trás, e aqui o perfilzinho dela. Tem outro perfil aqui, mas esse aqui eu não tinha a lente pra mostrar pra vocês, que é a lente plano côncava. Eu não tenho essa lente. Tenho. Não tenho. Plano côncava, não tenho nenhuma aqui, achei que eu tinha. Olhei tudo aqui, realmente não tenho. Desculpa aí, pessoal, tá? Então, esses são os perfis que eu tenho pra mostrar pra vocês, ok?